Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Venha mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Venha mudar. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Venha mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Oh, 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 oh. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me. Venha mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vamos estar lendo a palavra ofertória nesta noite, né? Em Filipenses 4:19. Amém? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vocês que trouxeram suas ofertas, né? Vocês podem vir aqui na frente. E tem um QR Code ali também para estar abençoando a obra do Senhor Jesus. E convido o evangelista para estar aqui. Vamos estar orando pela vida dele. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar a vida do teu filho. Senhor, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, que já está abençoado. Senhor, usa, Espírito Santo, teu filho na tua palavra. Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, guardar os nossos corações. Continua abençoando, derramando unção cada dia mais. Fortalece teu filho. Senhor Jesus, abençoa também, Senhor, os dizimistas, os ofertantes. Que abençoa, Senhor, o celeiro deles também, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está presente nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Este culto está sendo transmitido também ao vivo, né? Nós não transmitimos todo o culto, mas demos prioridade à parte da palavra. Amém? Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus te trouxe aqui. Deus te parou neste momento para você estar ouvindo a sua palavra, porque Ele quer falar contigo. Quem crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. Eu vou tentar ser bastante objetivo, né? Para nós sairmos mais calmo, mais tranquilo, sem muita pressa. A viagem é longa. É perto e acaba se tornando longa, né? 1 Samuel, capítulo de número 4, amém? Versículo de número 21. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Quem achou, dá um glória aí para ajudar o pregador.
Todo mundo achou? Amém. Glória seja dado o nome de Jesus. A missionária Rayane está pregando aqui na igreja, próximo aqui. E o pastor Rogério foi acompanhá-la, né? O pastor Rogério foi acompanhá-la. E isso é mais que justo, né? Está lhe dando aquele apoio moral. Hoje nós teríamos o culto de missões. Por conta do nosso grupo ser reduzido, está reduzido, nós mudamos para o dia 10 do mês que vem. Amém? O pastor Rogério vai estar aqui, a missionária vai estar Rayane aqui. Irmãos, engraçado que no início do culto eu estava ali atrás estudando, lendo a palavra, orando, falando com Deus, me humilhando diante do Senhor para estar usando a sua palavra. E Leis estava aqui na frente orando, e Yasmin foi lá atrás e falou assim: ô pai, uma criança de 7 anos de idade. Ô pai, uma criança de 7 anos de idade, repetindo. Por que orar? Se Deus já sabe o que a gente precisa. Uma criança de 7 anos de idade desenvolve uma pergunta dessa, e eu louvo a Deus que a resposta veio imediata. Falei: filha, assim como você gosta da atenção do pai, filha, assim como você gosta de falar com o pai, e o pai falar com você, assim é Deus. Por mais que Ele saiba o que nós precisamos, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir as nossas lágrimas, Ele quer ouvir o nosso sussurro, Ele quer ouvir, é relacionamento, amém, irmãos? Então eu glorifiquei a Deus pela pergunta da minha filha, Yasmin, que tem assim se alimentado da palavra do Senhor juntamente conosco, e tirado, né, o próprio Espírito Santo tem capacitado, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 21, que nos diz assim: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Ore comigo, querido Deus. Deus, nesse momento eu me coloco na tua presença em oração, Pai. Deus, tu sabe o quanto eu preciso, o quanto eu necessito de ti. A tua palavra no livro de Salmos vai dizer que não foi eu que te escolhi, mas foi o Senhor que escolheu a mim para ser ovelha do teu pasto, e tu és o nosso pastor. Por isso, Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, capacita-me, dê graça, me dê sabedoria, me dê direção. Deus, eu te apresento cada coração aqui presente, cada coração que está não aqui presente fisicamente, mas está ausente. Eu oro pela vida da Sueli, eu oro pela vida da Vitória, eu oro pela vida do Oséias, eu oro pela vida da missionária Rayane, eu oro pela vida do pastor Rogério. Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, ministra o teu propósito em nossas vidas, usa a nossa estrutura, usa os nossos membros para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Sente glorificando a Deus. Queridos, nós estamos mediante uma palavra a qual no decorrer do dia, eu estava no trabalho, parece até, irmãos, que é rotineiro, mas é assim que acontece. É um confronto, porque a gente fica preocupado em o que vai falar com a igreja de Deus, porque a igreja de Deus não é qualquer coisa, a igreja de Deus não é qualquer uma, é a noiva do Cordeiro. E eu cheguei do trabalho aqui no fundo, descansei um pouquinho, botei o joelho no chão e comecei a orar ao Senhor, comecei a pedir misericórdia a Deus. Falei: Deus, eu não sei quem vai estar, Deus, eu não sei quem vai ouvir, Deus, dá-me a palavra, o coração daquele que estará ouvindo a tua palavra. E veio no meu coração, e acabou. Eu falei: meu Deus, e acabou? Espera ainda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contexto dessa história, aleluia, gira em torno, aleluia, de uma família sacerdotal, o qual o sacerdote principal era um homem chamado Eli.
Nós sabemos que o sacerdote, ele é uma pessoa separada por Deus, é uma pessoa que tem um ofício, é uma pessoa que tinha uma missão, naquela época, em ser o intermediador. Ele ficava entre Deus e o homem pecador. Além de oferecer sacrifício pelo seu pecado, ele tinha que interceder a Deus pela vida das pessoas que estavam pecando, ou que havia pecado, para que Deus tivesse misericórdia, perdoasse os seus pecados e não matasse, não destruísse a sua vida. Amém? Mas a história vai um pouco além disso. Depois eu volto para a história da família desse sacerdote. A Bíblia, irmãos, nos conta que após a morte de Josué, levantou-se uma geração. Josué havia morrido, aleluia, os pais, os homens que viviam naquela época de Josué haviam morrido. O povo agora tinha tomado posse da terra prometida, aleluia, mas levantou-se uma nova geração. Repita comigo, uma nova geração. Eu posso dizer, e eu vou colocar como tema dessa mensagem, que é a geração de Icabu. Repita comigo, a geração de Icabu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção para que você possa entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. E nós voltamos aqui para, aleluia, a família de Josué. Eu passo a entender que ao longo da história, aleluia, ao longo da geração, a família de Eli, juntamente com seu filho Ofni e Finéias, fazia parte dessa geração, a qual se desenvolveu após a morte de Josué. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que essa agora nova remessa, essa nova geração de sacerdote, essa nova geração de crente daquela época, naquele período, era a geração de Icabu. Nos conta a história, a Bíblia vai nos relatar que os filhos de Eli, sacerdote naquela época, sacerdote esses que não sabiam, talvez ouviam, uma coisa, irmãos, é ouvir, outra coisa é escutar. Talvez eles escutavam, mas não ouvia, né? Aleluia, talvez ele escutava, sim, tá bom, estou escutando, sim, mas não ouvia para que entrasse no seu coração e conhecesse o Deus dos seus antepassados. E nos conta a história que esses homens, eles eram fanfarrão. A Bíblia nos conta que o povo ia levar sacrifício para o altar do Senhor para oferecer. Ele chegava com galfo, metia o galfo e pegava a carne para fazer churrasco. Ele pegava as mulheres, tinham relações com as mulheres na porta do templo. E interessante é que o pai de Ofni e Finéias sabia, né, das coisas que ele cometia, das afrontas que eles cometiam diante de Deus. Mas nós lendo, nós percebemos que como se o pai passasse a mão pela cabeça daqueles meninos. Irmãos, o nosso Deus, ele é amor, mas a Bíblia nos fala que o nosso Deus também, ele é tardio em irar-se. Chega um momento que Deus estabelece o limite. Aleluia. E nos conta a história que certa feita, aleluia, nesse período, nesse contexto em que Eli era o sacerdote, nesse contexto em que Ofni e Finéias era filho de crente, mas não era crente, porque engana-se que filho de crente é crente. Eu e Leis, nós temos a consciência que vai chegar um tempo, né, na vida de Yasmin, que a gente vai fazer o apelo para ela. Vai chegar um tempo na vida de Yasmin, aleluia, que ela vai, se ela desejar ser batizada, será batizada, né? A nossa oração é que Deus a cerque, a nossa oração é que Deus venha guardá-la, a nossa oração é que ela venha guardar a palavra do Senhor no seu coração e venha crescer nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa oração. Mas filho de crente não é crente. E esses meninos faziam, esses dois jovens, do filho do sacerdote, irmão. Ofni e Finéias era filho do sacerdote, homem esse consagrado por Deus para ser a ponte, para ser o intermediário entre o pecador e Deus. E fazia tudo aquilo que desagradava o Senhor. Era a geração de Icabu. Irmãos, não é diferente dos dias atuais.
Nós temos visto nos dias atuais pessoas sem compromisso, pessoas que estão brincando com Deus, estão brincando com a sua palavra. Nós vemos no decorrer da história que teve momentos nos reinados de Israel e Judá que perderam-se as escrituras e o povo desviaram dos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Deus levantava o profeta, revelando a sua misericórdia, mostrando o caminho que eles deveriam voltar a seguir para que tivesse vida. Aleluia. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos das coisas do Senhor, quando nós nos afastamos da casa do Senhor, aleluia, a glória vai embora. E nos conta a história que agora vem uma batalha, vem uma guerra contra Israel. Os filisteus agora se levantam para lutar contra Israel. E agora Ofni e Finéia vai para a guerra. Aleluia. O seu pai já velho, com quase 98 anos de idade, fica em casa intercedendo, preocupado pelos seus 2 filhos. E nos conta a história que, aleluia, ali na batalha, 4.000 homens descem na peleja, morrem. E eles voltam envergonhados, aleluia. Eles vêm envergonhados porque perdeu a princípio a batalha, mas não perdeu a guerra. E eles agora desesperados, Ofni e Finéia, agora vai para a peleja. Irmãos, é um risco muito grande. É um risco muito grande a gente brincar com as coisas de Deus, a gente brincar com Deus, porque haverá um tempo para todas as coisas. Engraçado é que esses 2 homens eram homens fanfarrão. Esses 2 homens eram homens que não tinham compromisso com Deus, com as coisas de Deus. E agora na peleja, vai clamar a Deus, procurando saber por que foi que perdeu. Infelizmente foi tarde demais. Aleluia, porque o nosso relacionamento com Deus é diário, irmão. O nosso relacionamento com Deus é diário. É um jejum, é uma oração, é um louvor, é a leitura da palavra, é ouvir uma mensagem, é ouvir um salmo, é estar consagrando, é estar jejuando. Porque quando chega o dia difícil, foi o que a irmã Leise leu aqui no Salmo 122, aleluia, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E agora esses homens agora não tinham como elevar os olhos para o monte, nem para o Senhor, porque não estava na presença do Senhor. Nos conta a história agora que eles mandam buscar a arca, aleluia, eles mandam buscar a arca do Senhor. E na primeira batalha, 4.000 homens morrem. Nessa segunda batalha, agora os filisteus ouvem, o povo trouxeram a arca. O povo, quando o povo estava chegando no arraial com a arca, o povo vibrava, o povo se alegrava, aleluia, ao ponto dos filisteus ouvir aquele barulho e falar: olha, os deuses desceu na terra. Eles temiam o Deus de Israel, porque o povo temia temia Israel por causa do seu Deus. E quando ouviram o barulho do alarido de alegria, porque a arca havia chegado para o arraial de batalha, os filisteus falaram assim: meu Deus do céu, nós estamos mortos. Os deuses desceu, os deuses dos filisteus desceu para a batalha, e os filisteus ficaram desesperados. Mas um deles se levantou e falou: seja homens corajosos, vamos continuar na batalha, porque se nós recuarmos, seremos escravos dele, assim como ele era os nossos escravos. O povo de Israel, na liderança de Ofni e Finéia, aleluia, perderam a batalha, morrendo 4.000 homens. Na segunda batalha, desceu de Israel, foram mortos quase 30.000 homens. A situação foi pior do que a primeira. Detalhe: a arca foi levada. Os filisteus agora levam a arca, toma a arca deles. Era alegria, era confiança, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E nos conta a história que além da arca ser levada, eles matam Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, mais uma coisa interessante, aleluia, acontece.
Nós podemos tirar para a lição de nossas vidas um jovem chamado Samuel. Nós conhecemos muito bem a história de Samuel. A Bíblia nos fala que Ana, a mãe de Samuel, era mulher estéril, não podia ter filho. Nós conhecemos a história. Ana agora tem Samuel. Ana entrega Samuel para o Senhor, para crescer na casa do Senhor. Samuel é criado entre os filhos de Eli, Ofni e Fineia. Louvado seja Deus. E nesse período nos conta a palavra de Deus que a revelação, a palavra de Deus, a revelação era rara naquela época. Não era tão constante. Porque com o passar do tempo, nos dias atuais, a gente vê isso. A gente fala, por quê? A gente faz pergunta e faz cobrança, mas não olha para dentro de nós. Por que a gente não tem visto mais batismo com o Espírito Santo? Por que a gente não tem visto mais milagre? A culpa, o problema não está em Deus, está muitas das vezes em nós. E nos conta a palavra que Samuel, uma criança que foi entregue, aleluia, uma criança que foi entregue para servir ao Senhor na casa de Eli. Samuel crescia em graça, Samuel crescia em conhecimento, aleluia. E certa feita, antes da luz, antes da lamparina se apagar, Samuel, que morava na casa de Eli, uma criança, ele ouve uma voz dizendo, Samuel. E ele vai até o quarto do sacerdote Eli e fala, meu senhor, eis-me aqui. E nos conta a história que Eli fala, meu filho, vai dormir, eu não te chamei. E ele volta de novo, vai deitar. Pela segunda vez, ouve a mesma voz, ele vai lá. Eli fala, meu filho, vai dormir, eu não te chamei. Pela terceira vez, o Senhor fala, Samuel. Deus agora chama Samuel. Samuel vai pela terceira vez, eis-me aqui, meu senhor, a lâmpada não apagou ainda, o senhor me chamou, o senhor quer alguma coisa, o senhor quer um copo com água? E eu fico imaginando, onde é que está o Ofni e Finéias? Tudo dormindo, ou bagunçando, ou fazendo, sei lá. E ele estava ali sempre presente à disposição do sacerdote Eli. E nos conta a história que Eli agora fala bem assim, meu filho, Eli entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. E fala, meu filho, olha, quando tu ouvir essa voz falar contigo, tu fala, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Samuel, sem saber, sem entender, porque ainda não conhecia a voz de Deus, chega, vai deitar, e a voz fala, Samuel. Samuel fala, Senhor, que teu servo ouve, eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus agora revela o que vai fazer na casa de Eli. Deus agora revela para Samuel que vai destruir a casa de Eli. Deus agora revela que o que vai fazer, quem for ouvir vai querer arrancar até os ouvidos, arrancar até as orelhas. Porque Deus já estava vindo, Deus já estava vendo há muito tempo o que estava acontecendo na casa de Eli. Aleluia. E agora vem a batalha. Agora vem a peleja. Os filhos estão lá. Perde a primeira batalha, perde a guerra, quase 30 mil homens desce, morre ali na peleja, a arca é levada, Eli e seu irmão mortos, Ofneia, os dois filhos de Eli mortos, Ofni e Finéias. E nos conta a história que agora vem alguém da batalha e vai agora desesperado para a casa do pai e fala assim, olha, eu cheguei, eu vim da batalha e o pai está lá desesperado, sentado na cadeira, só intercedendo, fala, olha, levaram a arca e os teus dois filhos morreram. O homem vai, de tão gordo que era, de tanto churrasco, de tanta carne que aquele homem comia, de seus próprios filhos, porque quem não peca, a Bíblia nos diz que aquele que não peca mais consiste, mas a prova também é culpado. Aquele que não peca, mas é conivente, para Deus é culpado. E aquele homem estava gordo, pesado, e ele cai de costa, quebra o pescoço, morre. A sua mulher a mulher de um desses que estava perto de ganhar neném, naquela hora vem a dor do parto.
E aquela mulher não estava mais preocupada com a criança que estava nascendo. Aquela mulher não estava preocupada com o bebê que estava nascendo naquele momento. Aquela mulher, ela mostra claramente que ela estava preocupada, que a arca foi levada, a presença foi levada. Agora ela se preocupa com seu esposo e com seu sogro. Mas quando alguém fala assim, olha, um menino nasceu, ela aí acabou. Versículo 21. Mas chamou o menino de Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada presa. Irmãos, a importância da presença de Deus é muito grande. Aquela geração não conservou, aquela geração não valorizou a presença de Deus. E não é diferente nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê também a atitude da liderança daquela época, Eli, em ser conivente com os erros dos seus filhos. Mas o interessante, irmãos, é que quando Samuel estava perto de dormir, juntamente com Eli, ele estava no seu quarto, Eli no seu quarto, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que antes da lâmpada se apagar, era como se Deus quisesse dizer para a gente, ou o próprio escritor, antes que seja tarde demais, Samuel, Deus ele decide falar com Samuel, porque ainda havia uma esperança. Aleluia, ainda havia uma esperança, e Deus, irmãos, Ele procura nas gerações, aleluia, alguém que tenha esperança para que venha manter a glória de Deus na sua vida. Aí eu abro um parênteses para perguntar para você, faz quanto tempo que você jejuou? Faz quanto tempo que você se consagrou ao Senhor? Faz quanto tempo em que você falou em mistério com Deus, você e Deus, em espírito? Aleluia, e acabou, foi-se a glória de Deus. Muitas das vezes a geração dos dias atuais tem ficado como os vales de ossos secos. Ou passou da vida para a morte, não passou da morte para a vida, mas passou da vida para a morte. Está só o cadáver vivo, porque o espírito já foi embora há muito tempo. A presença de Deus foi embora há muito tempo. Mas interessante é que antes que a lamparina se apagasse, Deus ele falou com Samuel. Não tinha mais Eli na brecha, não tinha mais Ofni e Finéia na brecha, pessoas essas que eram responsáveis para manter, aleluia, a chama acesa, a presença acesa no meio de Israel. Deus chama Samuel. Aí eu fico a imaginar, irmãos, que Deus ele está procurando entre as gerações. E eu fico também a imaginar o que seria se Ana desistisse de orar pelo seu milagre, pelo seu filho. Aí a gente para imaginar o que seria se Ana desistisse de entregar o seu milagre após ter recebido para Eli. Aí às vezes eu fico imaginando o que seria se Samuel não se interessasse em ouvir a voz de Deus e não fosse até Eli. Deus muitas das vezes está procurando em mim e você uma atitude, uma ação, uma atitude. Ana recebeu o seu milagre e deu. Samuel teve interesse em ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele vai estar sempre procurando. Aleluia, já visto que eu falei no início que após a morte da geração de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus. Prova disso, Gideão era um desses. Mas Gideão era diferenciado, porque Gideão, quando viu o anjo falar com ele, falou: do que é feito, das maravilhas que os nossos Deus, que os nossos pais falavam. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Aleluia. A gente vê um homem falando, aleluia, deixa eu ver se eu acho aqui, Juízes capítulo de número 6, me ajude, você que pode. Aleluia, louvado seja Deus. É interessante a gente ler Juízes capítulo de número 6.
nessa geração de frieza espiritual, nessa geração em que a glória do Senhor havia ido embora por causa da negligência do povo. Gideão fala, mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio, e o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desprezou e nos deu nas mãos dos midianitas. Observa-se que Deus achou em Gideão, naquela geração, naquele tempo, alguém que tinha conhecimento da história, das maravilhas que Deus havia feito. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje, aleluia. Deus, Ele continua procurando pessoas como Samuel, alguém que lhe dê ouvido, alguém que atenda ao seu chamado, alguém que se disponha em ser e fazer a diferença. Deus procura pessoas como Davi, alguém disposto a pagar o preço para fazer a vontade dEle, aleluia, para restaurar e trazer a sua presença de volta. Lembra a arca trazendo para Jerusalém? Deus ainda procura pessoas que estejam na brecha, como a samaritana, mulher essa, disposta a testemunhar e a viver a transformação. Deus está à procura nos dias atuais também, não pessoas como Ofni e Finéia que negligenciaram a sua presença, mas como os discípulos que se interessaram pelo Senhor e desejaram dar continuidade àquilo que Jesus Cristo iniciou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda procura, resta saber se há alguém que queira ser chamado, alguém que queira se dispor a ser e a fazer aquilo que agrade a Deus. Você pode ser uma dessas pessoas nessa geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que não tem sido fácil, os dias têm sido difíceis, mas Deus ainda tem levantado nessa geração, nesse século, Antônio, ainda meia dúzia de pessoas, aleluia, na rua Espírito Santo número 20, que está aqui acreditando e não está deixando a lâmpada apagar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria convidar a você e convidar a Leide para nós louvarmos a Deus com hino, para que eu possa orar pela tua vida, você que se encontra fraco, você que se encontra caído, você que se encontra sem força, você que sente que a glória já foi embora há muito tempo, você que precisa de um renovo, de uma restauração. Aleluia, não é eu que faço, só depende de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que você venha se revoltar com a situação. É necessário que você venha olhar o estado em que você está e dizer: Deus, ainda a que foi preciso chorar, eu quero estar na tua presença. Amém? Louvado seja o nome. Fique de pé, eu vou louvar a Deus com este hino que ela cantou. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso que você me ajude, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus quer mudar a tua história. Jesus está vendo o estado em que tu está, meu querido, minha querida. Venha, busque do Senhor força. Aleluia. Icabô, geração de Icabô, foi-se a glória. Eu preciso da tua glória, Jesus, na minha vida. Gemidos que palavras não podem explicar. Olha aí. Ele leva, Pai, a minha Querido Deus, querido Deus, não afaste de mim o teu Espírito. Dobro os meus joelhos, oh, em meio às eu sei de onde tu me tirou, Senhor. Ele ouve, eu sei o estado em que eu estava, Senhor. Oh Deus, oh, Jesus, a tua misericórdia é grande, Pai. Tu é um Deus, tu é advogado, tu é misericordioso. Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Oh, eis-me aqui, Senhor, como Samuel.
Eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome. Estou de novo aqui, quero O teu poder, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, Como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia. Meu Deus, para onde iremos nós? Davi sabia a importância que era a glória do Senhor estar perto. Davi sabia a prova disso. Ele falou: Senhor, não afaste de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Aleluia, Deus. Fale para ele: Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, eu preciso ser renovado pelo teu espírito. Ó Gemido. Jesus, a ti confesso, Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, meu Deus. não consigo Nem falar. A mulher, a nora, ela percebeu a importância. Ela falou: e foi-se a glória, e foi-se a glória, e foi-se a... Traz a glória de volta, Senhor. Traz a glória de volta, Senhor. Traz a glória de volta, Deus. Pra te seguir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo Tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Deus. porque às vezes não Oh, o renovo vem no perdão. O renovo vem na busca. A glória vem na busca. Davi foi buscar. Davi foi buscar a arca. Aleluia, Davi foi buscar a arca. Aleluia, busque a arca. Busque a presença de Deus. Oh, aleluia, Deus. Nesse lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você ainda. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você ainda que está aqui. Aleluia, eu quero orar por você ainda, em nome de Jesus. Aleluia, querido Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos finalizando este culto de adoração ao Senhor. Nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontram neste lugar. E é a pessoa mais importante